a gente perde. Estou começando a gravação agora, né? A gente, às vezes, esquece de gravar e perde isso. Então, a gente já fez a chamada e eu estava aqui explicando que na aula passada a gente chegou a ver os conceitos iniciais do modelo de equilíbrio de corpo rígido. Nós vimos o que é comportamento de corpo rígido, onde na realidade ficou demonstrado que não existe em termos absolutos um corpo rígido. O mesmo sólido ele pode se comportar como rígido e como sólido deformável, dependendo do arranjo, da quantidade e também da intensidade de forças que estejam aplicadas sobre esse sólido. E nós vimos também o princípio da transmissibilidade e o conceito, um dos conceitos mais importantes do curso de mecânica, que é o conceito de sistemas equivalentes. E, além disso, nós vimos na nossa aula passada algumas ferramentas matemáticas que nós vamos precisar para calcular, né, para resolver problemas de equilíbrio de corpo rígido. Nós vimos somatório de vetores, que é uma ferramenta que já utilizávamos no modelo de equilíbrio de partícula. Vamos continuar utilizando no equilíbrio de corpo rígido, que é a soma de vetores. Mas vimos também o produto vetorial entre dois vetores, que é utilizado para o cálculo do momento de uma força em relação a um ponto. Nós vimos o produto vetorial misto entre vetores e escalares, que é utilizado para calcular o momento de uma força em torno de um eixo, né? E terminamos a aula fazendo alguns exercícios com um prisma, onde eram aplicadas forças, né, em direções conhecidas, com intensidades conhecidas, né? E calculávamos o momento dessas forças em torno de ponto, em torno de eixo. E terminamos a aula fazendo esse exercício, né? O rascunho dessa aula já está disponível para vocês lá no Moodle, né? Não sei se todos vocês entraram lá no Moodle, mas o rascunho da aula já está disponível lá. A gravação a gente perdeu, né? Porque na volta do intervalo eu esqueci de continuar a gravação. Então, mas hoje, na volta do intervalo, a gente dá sequência na gravação. Bom, o que nós vamos ver hoje? Já vimos toda a preparação para equilíbrio de corpo rígido. Nós já vimos toda a preparação para equilíbrio de corpo rígido. Hoje nós vamos ver um caso real, né, de um problema de equilíbrio de corpo rígido. Então, vamos aqui compartilhar a tela com vocês de um problema real. Fala. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Agora saiu, mas na hora que estava aparecendo o senhor estava aparecendo no meio de um monte de matinho, parece, e a tela não estava limpa. Eu acho que é um efeito aqui que eu estava mexendo nesse negócio ontem e está aparecendo esse efeito aí. Quando chegar lá no intervalo eu vou ver se tiro isso, senão eu vou ficar no meio do mato mesmo. Ok. Tá ok? Tá vendo a tela Certinha. aí? Aham, essa aí tá limpinha. Então, isso aqui era um trabalho, né, que a turma do semestre passado fez. Era um trabalho de equilíbrio de corpo rígido. Era o segundo trabalho, né? O primeiro trabalho era equilíbrio de partículas. Então vocês veem tudo, eles usaram todos esses equipamentos aqui no laboratório. Essa foto aqui dá para ver. Usaram nível, paquímetro, linha de pesca, pesos, né? Esse anteparo aqui eles foram construídos, balde, calculadora. Então todos esses equipamentos aqui foram utilizados na realização desse trabalho.
Isso é importante da gente visualizar, porque muitas vezes a gente pega o livro, pega provas, pega o problema já desenhado no papel, né? Muitas vezes a gente pega essa situação aqui de baixo, que já é uma situação desenhada. Mas esse desenho vem aqui, ó, de uma estrutura real. Okay? Esse desenho aqui vem de uma estrutura real. Na realidade, quando eles foram fazer esses canos aqui a primeira vez, não tinha essas hastes enrijecedoras aqui que eu estou indicando no desenho. Mas aí o cano se deslocava excessivamente, não dava para fazer o trabalho. Então eles enrijeceram o sistema colocando essas hastes aqui, enrijecedoras. Né? Para a gente ter uma ideia do que, da realidade para o modelo, da realidade para o modelo de análise, vai uma diferença. Né? O problema que eles tinham que resolver, né? O problema que eles tinham que resolver é esse aqui. Né? Então, notem o apoio da barra aqui, ó. Estão vendo? Essa esfera aqui é um rolão de desodorante que está preso no plano. Né? Aqui é cola epox, aqui é a base, né? E dentro da base fica um rolão de desodorante que é preso na base. Na figura lá de cima, a gente consegue enxergar que se eu não fizer nada, essa estrutura ela fica girando em torno do eixo. Né? Aqui tem um ponto A e um ponto D. Vocês podem ver aqui, já estou modelando o problema, né? Eu já fiz o desenho. Se eu não fizer nada, do jeito que ele está apoiado lá, essa estrutura fica girando em torno do eixo AD. Essa estrutura fica girando em torno do eixo AD. Né? E principalmente aqui, ó, o que impede que ela gire? Eu tenho essa força P aqui, ó. Vocês podem ver essa força P representada pelos pesos aqui dentro desse cestinho. Está aplicada aqui nessa barra horizontal. E aqui tem um cabo, né? Que está preso no plano e preso no cano, nesse segundo cano horizontal aqui. Né? E o problema consiste em determinar qual é a força que está atuando no cabo para um determinado peso conhecido que estiver atuando aqui nesse cestinho. Né? Para uma posição de equilíbrio, que eu posso medir aqui pelos níveis. Né? Vocês veem que no cano horizontal, nesse aqui também, nos dois canos horizontais, tem níveis para que eu possa determinar qual que é a posição de equilíbrio. E na posição de equilíbrio eu venho e meço o deslocamento aqui da mola, e com o deslocamento da mola eu posso, usando a lei de Hooke, calcular qual é a força que está aqui nesse cabo. Então isso aqui é um problema real. Isso aqui é um problema real. Né? Determinar qual é a força que está nesse cabo. E para resolver esse problema, nós podemos resolver ele usando o modelo de equilíbrio de corpo rígido. Né? Existem forças aplicadas, diversas forças. Tem forças aqui nos apoios, né? Porque senão ele se deslocava. Tem força no outro apoio. Né? E tem forças aqui aplicadas nesse cabo e forças aqui aplicadas no outro cabo. Essa aqui é uma força conhecida, né? Tem uma balança, a gente vai na balança e pesa esse cestinho com os pesos dentro. E agora eu preciso resolver esse problema utilizando o modelo de equilíbrio de corpo rígido. Vocês veem aqui que no problema real não tem sistema de eixos, né? Não tem sistema de eixos. Aqui dá um problema, você tem que imaginar um sistema de eixos. Você vê que esse anteparo que tem, quando vocês voltarem, vocês podem procurar lá no laboratório, isso vai estar lá. Esse anteparo, ele sugere que a gente posicione um sistema de eixos aqui na estrutura. Né? Aí a gente coloca o 0,0 aqui, onde estou indicando, né?
E a partir daqui, eu tenho que pegar as coordenadas de onde está aplicada a força, de onde está o cabo. Vai ter a coordenada desse ponto aqui, onde ela está presa no anteparo. Esse é o problema real. Uma vez que está posto o problema real, a gente vai utilizar um modelo para resolver o meu problema real. A gente vai utilizar um modelo para resolver o problema real. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tive, não é simples, né? Mas vamos supor que eu tive todo um trabalho e aqui eu vou colocar um sistema de eixos. Vou colocar um sistema de eixos, estou modelando o meu problema, né? Estou fazendo um modelo para resolver o meu problema. Então, vem aqui na minha folha. Como dizem os sábios, o papel aceita tudo, né? Não sei se vocês já escutaram essa expressão, mas é uma expressão verdadeira. Então, eu venho aqui e desenho um sistema de eixos bonitinho. Lembrando que esse sistema de eixos veio lá no meu problema real. E aqui eu posso dizer que é x, y e z, né? Aí eu digo que esse aqui é x, esse aqui é y e esse último eixo é z, nas direções que estão lá no sentido positivo da convenção. E aí eu venho e vou colocar nesse desenho aqui o eixo lá daqueles canos. Aí, o primeiro eixo é esse, né, que é um eixo vertical. Aí ele vai vir para essa posição, que é um eixo horizontal, e ele vai terminar, né, paralelo a Z, vai terminar lá no plano X, Y. Né? E aqui vai ter os apoios, né? Eu vou chamar de ponto A, B. Aí aqui no meio dele, vamos pôr no meio, um ponto C, um ponto D e um ponto E aqui na ponta que está no plano XY. Com essas informações, aí eu vou pegar ainda, no problema vai ter as coordenadas aqui, né? No plano XY, vamos pegar as coordenadas. Aqui vamos dizer, por exemplo, que aqui é 15 centímetros e aqui é 25 centímetros. Né? Aí aqui vai ter, vamos dizer que esse pedaço aqui é 30 centímetros. 30 centímetros. E o ponto C, vamos dizer que ele está na metade entre B e D. Ele está na metade. Nós vamos pegar um outro ponto aqui. Nós vamos pegar um outro ponto aqui, que vai estar no plano XY. Vamos pegar outro ponto que está no plano XY e vamos pegar ele, vamos chamar de ponto F, né? Vamos chamar de ponto F. E vamos dizer que ele está a 12 centímetros de Y e a 8 centímetros. Vamos dizer que ele está a 8 centímetros do plano do eixo X. 8 centímetros do eixo X.
E que agora vai ter um cabo ligando F até C e que no ponto D, vai ter uma força. Vai ter uma força de 100 newtons. Vai ter uma força de 100 newtons, né? Equivalente mais ou menos a 2 sacos de arroz. Bom, para essa força de 100 newtons aplicada no ponto D, eu quero saber qual é a força que está agindo, qual é a força que está agindo no cabo CF. Então, vamos colocar aqui. É razoável imaginar que essa força está de C para F, né? É razoável. Eu quero saber, então, qual que é a intensidade da força FCF. Qual que é a intensidade da força FCF? Já que eu estou dizendo que a direção dela é de C para F, né? Eu já estou afirmando que a direção dessa força, é de C para F. Eu já afirmei isso. Posso estar errado na minha hipótese inicial, mas depois a gente verifica. E isso eu vou resolver com um modelo de equilíbrio de corpo rígido. O modelo de equilíbrio de corpo rígido diz que o somatório das forças tem que ser zero, né? E o somatório dos momentos tem que ser zero, em qualquer ponto desse corpo. Esse é o problema, né? Então, vamos olhar lá o problema real novamente, que aqui eu desenho. O problema real veio, né? O problema real veio daqui. Isso que eu vou mostrar para vocês agora. Esse aqui é o problema real. Aí eu fui, peguei as dimensões, né? Medi tudo e vou fazer a análise do problema real. Vou fazer a análise usando o modelo de equilíbrio de corpo rígido. E eu sei que esse modelo de equilíbrio de corpo rígido, vamos lá para o caderno agora. Eu sei que esse modelo de equilíbrio de corpo rígido me diz que o somatório das forças e o somatório dos momentos é zero em qualquer ponto desse corpo. E agora, como que eu faço, né? O que eu faço? Eu vi que lá no problema real, os pontos de aplicação de força, é o ponto A, né? O ponto C, o ponto D e o ponto E. Sendo que os pontos A e E, são apoios, né? Os pontos A e E são apoios, ou seja, é onde a estrutura se apoia no anteparo, né? É claro que nesses apoios aí vai existir
É claro que nesses apoios aqui vão existir forças. Nos apoios vão existir forças, né? Vai existir força que resiste ao deslocamento na direção X, na direção Y e na direção Z. Vão existir forças que resistem a esse deslocamento. Não vai existir momento resistindo porque trata-se de uma esfera, né? E a esfera, ela pode girar livremente para todas as direções. A esfera pode girar livremente em todas as direções. Mas eu sei aqui que no ponto E também vão existir forças que se opõem ao movimento, né? Vamos colocar aqui no ponto E, vão ter forças que se opõem ao movimento em todos os eixos. Né? Até ficou aqui em cima, vamos tirar o ponto E daqui. Vai ter a força que se opõe ao movimento. Que é o ponto E. E além dessas forças que estão atuando nos apoios, né? Já que ele está preso lá no anteparo, vai ter a força de 100 newtons, vai ter a força de 100 newtons aplicada aqui no ponto D, e vai ter essa força de CF aplicada no ponto C. Força que eu quero conhecer. Bom, essa é a configuração do problema. Essa é a configuração do problema. Esse aqui, eu posso dizer que é o caso geral do equilíbrio de corpo rígido. É o caso geral do equilíbrio de corpo rígido. Né? Por que o caso geral? 7 do 4. Por que o caso geral? Porque as forças estão distribuídas no espaço. As forças estão distribuídas no espaço. Esse aqui é o caso geral de equilíbrio de corpo rígido. E agora, como que resolve isso aqui? Né? Qual que é a solução? Professor, só uma pergunta. O senhor vai mandar esse rascunho para a gente também, de novo? Sim, eu estou colocando agora lá no Moodle. Eu coloquei o da Lá aula no Moodle, né? passada e vou colocar o de hoje também. Vocês acessem lá. Tá, joia, obrigado. Então, qual que é a solução? Esse problema, esses problemas é clássico, você vai achar nos livros. Esse é um trabalho de mecânica que o pessoal fazia até antes de vocês. Né? Eles gostavam bastante de fazer esse trabalho, apesar de dar muito trabalho. Né? Isso aqui também já foi questão de prova. O que eu quero, antes de resolver, deixar claro com vocês, que isso aqui já é o uso do modelo. Foi usando o modelo que eu cheguei aqui nessa situação. Porque muitas vezes, isso acontece com os engenheiros também, a pessoa ela é muito boa em resolver problema, ela é muito boa em resolver problema depois que está desenhado. Né? Mas na engenharia, o desenho é o projeto e eu tenho que executar depois. Esse aqui é o projeto. Né? Esse aqui é o projeto. E a execução, né, do projeto é essa situação aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Essa aqui é a realidade. Né? Essa aqui é a realidade. Você vê que nessa coisa assim simples já tem um trabalho danado de hipóteses, de conceitos, de simplificações. Você imagina numa edificação com múltiplos pavimentos e por aí vai. Então, essa aqui é a realidade. E
Essa realidade teve que ser traduzida, para esse modelo aqui que está apresentado, né? Então, aí já vai um trabalho danado, porque muitas vezes você já pega o desenho pronto, né? A gente passou o segundo grau todinho pegando um plano inclinado, já todo desenhadinho, né? As coisas tudo na posição certa, as medidas tudo lá colocadas, os dados do problema. Numa situação real não é assim que funciona, né? Na situação real, muitos dados são difíceis de serem obtidos, né? Difíceis de serem reproduzidos e por aí vai. Essa é a primeira preocupação que eu tenho, que vocês tenham em mente que todo desenho da solução de qualquer problema em engenharia, ele tem um correspondente real e que a gente não pode se desconectar disso. A gente não pode esquecer que existe um componente real, que a gente sempre precisa fazer essa ligação entre um e outro e não achar que o nosso mundo está restrito ali a uma folha de papel ou que o nosso mundo está restrito a um computador que faz as coisas coloridas, etc, etc. Existe um mundo real que está sendo representado nesse modelo. E aí eu vou resolver o problema usando o meu modelo e vou lá no laboratório verificar se o meu modelo ele tem um erro aceitável ou não, né? Eu vou no laboratório verificar se o meu modelo tem um erro aceitável ou não. Se o erro for aceitável, eu posso usar esse modelo. Se não for, eu tenho que refinar o modelo, eu tenho que rever minhas hipóteses e assim por diante. Então, estou aqui com o meu problema. Como que eu resolvo? Olha, é fácil, é só fazer aqui somatório das forças, né? Somatório das forças e dos momentos igual a zero. Então, vou aqui, faço o somatório das forças e dos momentos, do jeito que está aqui. Faço igual a zero, resolvi o problema. Bom, a gente coloca esse problema para os alunos resolverem logo depois que termina a explicação teórica, né? Sei lá, em 20 anos de mecânica, teve um ou dois alunos que resolveu esse problema de cara, vendo ele pela primeira vez, né? Quem está vendo ele de novo, já fez mecânica antes, pode até ter uma saída, mas vendo ele pela primeira vez, existe uma dificuldade muito grande entre pegar os conceitos que foram apresentados e torná-los utilizáveis na solução do problema, né? Existe uma transição aí, né? Existe uma transição. A maior dificuldade que os alunos têm é vislumbrar uma simples solução, que eu vou colocar aqui para vocês, já adiantando, né? Uma simples solução. Eu vou colocar um eixo imaginário aqui, entre os pontos A e E. Desenhei aqui com essa linha azul. O sólido está aqui representado pela linha preta. Mas, devido à natureza dos apoios, esse sólido aqui, ele pode girar em torno do eixo AE. Esse sólido pode girar. Se não tiver a força aqui da corda CF, e eu botar somente os 100 newtons aqui, esse sólido iria girar aqui, né, no sentido que eu estou indicando aqui na tela. Esse sólido iria girar. Como eu coloco a força CF, ela meio que puxa ele para o outro lado, e aí esses momentos se anulam, né? A soma dos momentos dá zero, e o corpo não gira nem para um lado nem para o outro, permanecendo na sua condição de equilíbrio, né? Eu tenho que entender isso.
Essa é a solução do problema. Outra percepção é o seguinte: essas forças que estão atuando no ponto A, né? Essas forças que estão atuando sobre o ponto A e sobre o ponto E, as forças que atuam sobre A e E, elas não provocam momento. Elas não provocam momento no eixo AE. Alguém sabe dizer por quê? As reações de apoio aqui, ó. As reações de apoio R1, R2, R3, que estão atuando nos pontos A e E, R4, R5, R6, essas forças não provocam, o momento dessas forças em torno do eixo AE é zero. O momento dessas forças RI, né? O momento das forças RI que eu indiquei aí, em torno do eixo AE é igual a zero. Alguém sabe dizer por quê? Por que que o momento dessas forças RI em torno do eixo A0 é igual a zero? E em torno do eixo AE é igual a zero? Pode ser porque elas estão sobre o próprio eixo, professor, e os pontos são fixos? Sim, é porque elas estão sobre o próprio eixo. Matematicamente, se a força está sobre o próprio eixo, como que é momento de força em relação a eixo? Ele é igual ao quê? Um determinante, não é? Momento de força em relação ao eixo é igual a um determinante, não é? É, Nós não vimos isso na aula passada? Quem vem na primeira linha? Os Quem vem, escalares. quem vem na primeira linha desse determinante? São os cossenos diretores do eixo, né? Então, lambda x, lambda y e lambda z. Quem vem na segunda linha? vetor posição. Esse vetor posição tem origem em qualquer ponto do eixo, extremidade no ponto de aplicação da força, não é isso? Isso. Certo? Então, se eu pegar uma força R5 e colocar a origem dela em E o ponto de aplicação em E também, o que vai acontecer com o vetor posição? Vai dar zero, né? O vetor posição vai dar zero em todas as componentes. Mesmo que eu coloque aqui fx, fy e fz, o resultado disso aqui é zero. Matematicamente falando, é o seguinte: as forças que atuam sobre o eixo, né? Como eu posso escolher qualquer ponto do eixo, se eu escolher o ponto do eixo onde a força está aplicada, o vetor posição vai ser zero, né? O vetor posição é igual a zero. Se o vetor posição é igual a zero, as projeções dele sobre x, y e z também vão ser zero. Então, o momento da força sobre o eixo vai ser zero, se essa força estiver já sobre o próprio eixo, né? Se essa força estiver sobre o próprio eixo, o aumento da força vai ser zero. Então, isso é uma vantagem, porque se eu eliminar todas as forças que estão atuando no apoio, quais são as forças que sobram que estão provocando momento em torno do eixo AE? Quem é que está provocando momento em torno do eixo AE? Porque as forças que estão sobre os apoios não provocam momento, né? Sobre o eixo AE elas não provocam. Nós vimos que o vetor posição delas é zero. Quem é que vai provocar momento em torno do eixo AE? A força de 100 newtons A força de 100 newtons. e a força CF. E essa força CF, que é
o cabo, né, que está CF, só essas duas forças. Então, é o seguinte, se eu pegar o momento da força de 100 newtons em torno do eixo AE, em torno do eixo AE, e somar com o momento da força CF em torno do eixo AE, como ele está em equilíbrio, quanto tem que dar a soma desses dois momentos? Tem que dar 0. Tem que dar zero. Está em equilíbrio, então a soma tem que dar zero. Então, como é que eu resolvo esse problema? Ora, eu calculo o momento da força. Eu calculo o momento da força de 100 em torno do eixo CF, em torno do eixo AE. Eu calculo o momento da força CF do cabo em torno do eixo AE, somo os dois momentos e igual a zero. Quando eu fizer isso, vai surgir uma equação com uma incógnita. Então, por exemplo, momento de qualquer força, o momento de qualquer força em torno do eixo AE vai ser igual a lambda x de AE, lambda y de AE, e no final aqui lambda z do eixo AE. Vai ser a primeira linha. A segunda linha é o vetor posição, Rx, Ry e Rz. E a terceira linha é a própria força, Fx, Fy e Fz, a projeção das forças. Eu vou ter que fazer isso para o AE, né, para o AE e para o CF. Eu vou ter que fazer esses dois momentos. Somar os momentos e igualar a zero. Então, vamos fazer o primeiro. Vamos precisar, então, desses lambdas aqui. Então, eu coloco aqui direção. Direção AE. Né? AE. Notem que, pela regra da mão direita, se eu disser que a direção é A para E, se eu disser que a direção é A para E, os momentos positivos vão ser esses azulzinhos aqui. Ó. E os negativos vão ser os vermelhinhos girando no sentido contrário, pela regra da mão direita. Né? Se eu disser que é A, aí inverte isso aqui, pela regra da mão direita. Positivo passa a ser vermelho, negativo passa a ser o azul. Eu estou chutando, a princípio, que vai ser em torno do eixo AE. E aí, eu vou ter dx, dy, dz. Ficou muito espaçado aqui, vamos fazer mais próximo, senão não vai caber no desenho. Então, vou ter dx, dy, dz, o d, e aí eu vou poder calcular lambda x, lambda y e lambda z. Se é de A para E, é E menos A, certo? Vamos colocar aqui as coordenadas do ponto E. Quais são as coordenadas do ponto E? Vamos colocar aqui. Quais são as coordenadas do ponto E? X de E dá quanto? 25. 25. Y de E é quanto? 15. 15. E o Z? 0. 0. O ponto A. O ponto A está aqui embaixo. Né? Quais são as coordenadas do ponto A? X é quanto? 0. 0. Y é quanto? 0. 0. E Z é quanto? 30. 30. Então, o lambda x vai ser, se eu botei AE, é E menos A. Então, vai ser 25, 15 e menos 30, concordam? Isso. Dx é 25,
dy é 15 e dz vai ser menos 30, tudo bem? Então, vou botar aqui, ó, 25, 15 e menos 30. Fazendo isso aí, quanto é que vai dar o D? Calculem aí para mim. Eu tenho que calcular a raiz quadrada, né? De 25 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, mais menos 30 ao quadrado. Quanto é que deu essa raiz aí? 41,83. Isso. 41,83. A gente vai guardar isso na memória, né? Porque para evitar erros de truncamento. Então, 41,833. Isso vai me dar um lambda x de quanto? Vamos só colocar aqui mais para o lado. Isso vai me dar um lambda x de quanto? Então, vai ser 25 dividido pela memória, 0,598, certo? 0,598, lambda x. O lambda y dá quanto? 15 dividido pela memória vai dar 0,359. 0,359. E o lambda z dividido pela memória vai dar menos 0, então vou botar aqui, menos 30 dividido pela memória, 717, menos 0,717. Conferiram aí? Deu isso mesmo? Alguém achou alguma coisa diferente? Agora é a hora de falar. Então, eu já achei aqui quem vai para a primeira linha dos meus determinantes. Quem vai para a primeira linha do meu determinante. Então, eu vou calcular primeiro o momento da força de 100 em torno do eixo AE. Então, vamos aqui. Eu vou calcular primeiro o momento da força de 100 em torno do eixo AE. Vai ser igual. Vamos botar aqui o determinante. A primeira linha está aqui, ó. Vai ser 0,598, 0,598, 0,359 e menos 0,717. Essa é a primeira linha. Bom, o vetor posição, ele pode ter origem em qualquer ponto do eixo, no caso A ou E, e extremidade no ponto de aplicação da força, que é ponto D. Então, que ponto do eixo eu vou escolher aqui que é mais vantajoso para mim? Ponto E ou ponto A? Ponto E. Ponto E. Qual é o vetor posição se eu escolher no ponto E? x0, y0, né? E o z vai ser 30, não é? Origem em E. Origem em E. Extremidade em Z. O vetor posição vai ser 0, 0, 30.
Então, eu vou colocar aqui, ó, 0, 0, 30. E a força de 100, quais vão ser os componentes dela em x, y e z? Essa força de 100 aqui, quais os componentes dela? Professor, 0030 é o ponto A, não é não? Não. Não estou entendendo, então. O vetor posição, a origem dele está onde? Se eu escolher o ponto E, a origem do vetor posição vai estar onde? No ponto A, não é não? O ponto E. E a extremidade aonde? Em D? Em D. Então, com origem em E, extremidade em D. Está aqui o vetor posição. Origem E, extremidade em D. Qual a diferença de x entre E e D? Ah, entendi. Qual que é a diferença de x entre o x de E e o x de D? Qual a diferença? Zero? Zero. Qual a diferença de y entre E e D? Zero também. Zero. Só tem a diferença em Z. Então, 0, 0 e 30. Entendi, obrigado. Certo? E a força de 100 newton? Quais são os componentes dela? Qual componente dessa força de 100 newton no eixo X? 0. Zero. E no eixo Z? 0 também. Sobrou só o eixo Y. Qual a componente dela no eixo Y? Menos J. Menos, Menos menos 100J, né? 100J. Então vai ser 0 menos 100 e 0. 0 menos 100 e 0. Agora que eu sei disso, vamos resolver esse determinante aqui. Eu repito aqui, né? 0,598 e 0,359. Aqui eu vou botar o 0 e 0. E aqui eu vou botar o 0 e menos 100. Agora eu vou fazer o cálculo determinante. Então, no sentido positivo, aqui vai dar 0. Esse aqui vai dar 0. Esse aqui vai dar 0 também. Voltando, né? Voltando. Esse aqui dá 0. Esse aqui vai dar positivo. Vai dar 3.000, certo? 3.000, que é 100 vezes 30. E esse último aqui dá 0. Deu positivo, então o momento da força de 100 em torno de AE dá 3. Professor, Professor, Oi, assim, 3.000. não tem que multiplicar com 0,598? tem. É 3.000 vezes 0,598. Dá quanto? 1.794. Então, deixa eu apagar aqui. Professor, usando a memória dá 1792,843. Então, já dá uma diferença, né? Então, por isso que eu falo para vocês usarem a memória, já dá uma diferença. Então, 3.000 vezes 0,598, do jeito que está aqui, truncado, deu quanto mesmo? 1.794. Usando a memória, no caso, Professor, meu deu menos 1.794. menos não dá, né? Porque nessa direção aqui é negativo. Quando encontra com o negativo do 100, fica positivo, certo? Não é assim, determinante? Sim. Então vai dar positivo. Concorda?
Não dá Então, nem... mas antes de eu jogar na regrinha, eu só multipliquei, né? Menos 100 vezes 30 vezes 0,95, 0,598. Vezes, Aí deu menos 1.794. vezes menos um, não é? Tudo que está nesse sentido aqui é menos um, vezes menos um, não é não? Ah, Lembra? eu não multipliquei por menos 1, não. Não, não lembrava. Então tem que multiplicar por menos um. Fazendo a conta aí, deu quanto mesmo? 1.700 e quanto? 1792,843. Isso usando o completo, né? Isso. Significa que no lugar do 0,717, eu estou usando 0,717, 137, 65 e tudo mais. Quando eu multiplico isso por 3.000, perdão, quando eu multiplico por 598, vai dar quanto? Vai dar, no caso, lambda x, né? Cadê o lambda x? Cadê o lambda x completo aqui que eu achei? O lambda x é 25 dividido pela memória vezes 3.000. 1.792,843. Certo? 1.792,843. Qual que é a unidade disso aqui? Newton por metro. Newton por centímetro. Por cent... Newton Vezes centímetro. vezes centímetro. É a unidade do momento. Esse é o momento da força de 100 newtons em torno do eixo AE. Agora eu preciso calcular o momento da força de FCF em torno do eixo AE. Então, vou colocar aqui. Eu vou precisar, então, a força CF, eu vou precisar da direção que ela está, não é verdade? Vou precisar da direção que ela está. Então, vamos de novo aqui. Ó. CF, vamos colocar aqui. CF, eu estou dizendo que é de C para F. Então, vai ser F menos C. Quais são as coordenadas do ponto F? Quais são as coordenadas do ponto F? Vamos colocar aqui. Ponto F. X de F é quanto? 12, 12. Y de F é quanto? 8, 8. E Z de F? 0. 0. Muito bem. E o ponto C? Quais são as coordenadas do ponto C? O X de C é quanto? Eu falei que C está na metade do caminho, está exatamente no meio entre B e D. O X de C vai ser quanto? 6. 12,5. 12,5, né? 12,5. O X de C, vamos colocar aqui o ponto C. Esse ponto C, o X dele vai ser 12,5. Quanto que é o Y de C? 8, Não. Quanto que é o Y de C? 15, né? 15. E quanto que é o Z de C? 30. 30? 30, né? Tá vendo? Tem que saber achar as coordenadas. A minha força está de C para F, então vai ser F menos C. 12 menos 12,5 dá quanto? Menos meio. Menos meio. É o dx aqui. Ó.
menos meio. Vamos ver o y. 8 menos 15 dá quanto? 7. Menos 7. Menos 7, né? 8 menos 15 vai dar menos 7. E o z? O z vai ser 0 menos 30, dá quanto? Menos 30. Menos 30. O outro aqui, menos 30. Eu vou calcular o d agora. Quanto que é o d? É a raiz quadrada de meio ao quadrado, ou menos meio ao quadrado, mais menos 7 ao quadrado, mais menos 30 ao quadrado. Quanto que dá isso aí? 30,809,810, né? Isso. 30,810. Então, eu vou colocar aqui, ó. 30,810. Agora eu posso calcular, né, usando a memória, lambda x, lambda y e lambda z. Menos 0,5 dividido pela memória vai dar, vai dar menos 0,016, é isso? Foi isso. 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 Os menos 7 dividido pela memória vai dar menos 0,227. E o menos 30 dividido pela memória vai dar menos 0,974. Menos 0,974. Esse aqui é um vetor unitário na direção de CF, que eu não sei a intensidade ainda. Mas então eu vou calcular o momento da força CF em torno do eixo AE. Então, o momento de força em relação ao eixo vai dar um determinante. Quem vem na primeira linha do determinante? Quem vem na primeira linha do determinante? Os cossenos diretores Do eixo. eixo, não é? Que eu já tenho, né? Os cossenos diretores do eixo aqui, 0,598, 0,359 e menos 0,717. Quem vem na segunda linha? Vetor posição. Vetor posição. Ele tem origem em qualquer ponto do eixo. Tem origem em qualquer ponto do eixo, AE. E extremidade no ponto de aplicação da força. A extremidade vai ser em C. E a origem vai ser em qualquer ponto de A e E. Se eu posso escolher entre A e o E, que ponto que eu vou escolher? Ponto A. Então, você escolhendo o ponto A, se você escolher o ponto A, eu vou ter um vetor posição aqui, ó, com origem em A, extremidade em C. Certo? Só tirar esse C daqui. Botar ele para o ladinho depois. Eu vou ter um vetor posição com origem A, extremidade em C. Aqui é C.
né? Aqui é o eixo que eu vou ter que recompor. E aqui é o vetor posição. Aqui é o vetor posição. R. RAC. Se o vetor posição é RAC, qual vai ser a diferença X entre A e C? X de C é menos 0. Então, vem aqui, ó. Eu venho aqui e coloco 0. Agora, qual que vai ser a diferença? A para C. Y de C menos Y de A dá quanto? 15. 15. 15. Então, vem aqui e coloco 15. Professor, esse X aí não seria 12,5? O quê? Do Qual vetor posição? o X de C É é C menos A, né? 12,5, E o X de A é 0, então é 12,5 mesmo aqui. Perdão. Aqui é 12,5, ó. Tem que olhar, prestar atenção. 12,5 é o X de C. O X de C está aqui. O X de C deu 12,5. E o X de A, 0. Então, X de C menos X de A, 12,5. Verdade. E agora, Y de C menos Y de A. 0. Ou Z. Y de C, Dá 15. 15. Y de C menos Y de A, deu 15. Então, eu vou lá e coloco 15. E, finalmente, o Z de C menos o Z de A. 0. 30 menos 30 dá 0. Então, eu vou lá e coloco 0. Agora, os componentes da força. Os componentes da força eu já obtive aqui em cima. Menos 0,016, menos 0,016. O outro vai ser menos 0,227, menos 0,227. E o outro vai ser menos 0,974. Menos 0,974. Tudo isso multiplica o FCF, que é a intensidade da força que eu não conheço. Mas todos eles multiplicam FCF. Isso aqui parte do princípio que o vetor FCF, que eu não conheço, é igual à intensidade, ao vetor unitário de FCF vezes a intensidade de FCF. Isso aqui é essa linha aqui de baixo. Certo? Então, eu vou agora calcular esse determinante. Vou repetir aqui. 0,598 e 0,359. 12,5 e 15. E menos 0,016 menos 0,227. Vamos fazer a multiplicação aqui. Opa! Esse primeiro aqui passa. Vai dar um valor aqui. Esse segundo aqui dá 0. Esse terceiro aqui passa. Vai dar um valor para cá. Na volta, né? O que eu vou ter na volta? Então, vamos lá. Esse aqui passou.
né? Vai dar um valor aqui. Esse segundo aqui dá 0. E esse último aqui também dá um valor, né? Esse último aqui também dá um valor. Vamos só apagar isso aqui para calcular as coisas direito. Então, vocês vão me ajudar aí no cálculo desses valores. Primeiro, os valores verdes, que são os positivos. 0,598, né? Vou usar truncado. 0,598 vezes 15 vezes menos 0,974. Vai dar menos 8. Esse aqui dá menos 8. Paciência. Esse aqui vai dar menos 8. 737. Menos 8,737. Vão fazendo aí. O segundo vai ser menos 0,717 vezes 12,5 vezes menos 0,227. Vai dar 2,034. 2,034. O primeiro que Professor, você volta... está usando os valores arredondados? Estou usando os valores arredondados, né? Eu não estou aqui com a memória fácil de usar. Estou usando valores arredondados. Na volta, vai dar menos 0,717 vezes 15 vezes menos 0,016 vezes menos 1, vai dar 0,172. 0,172. E esse último aqui vai dar 0,359 vezes 12,5 vezes menos 0,974 vezes menos 1, 4,371. 4,371. Isso diz para mim, então, que o momento... Professor, nesse Oi. primeiro valor 0,172 não é negativo, não? Não, olha aqui. Porque É negativo, né? Esse aqui é menos, né? Esse outro é menos, vai dar positivo. Vezes menos 1 dá negativo. Esse aqui só tem um negativo, então o final dá positivo. O 8 dá negativo e o 2 dá positivo. Agora está certo. Então, o momento da força, CF, em torno do eixo AE, eu vou resolver o determinante, eu vou somar tudo, né? Então, eu fico com 4,371 mais 2,034 menos 8,737 menos 0,172, a soma disso aqui vai dar menos 2, menos 2,504 vezes FCF. Você aí que fez com as casas cheias usando a memória, deu quanto? Deu só a diferença na terceira casa decimal. Deu 502. Então tá bom, né? E agora eu vou fazer o somatório dos momentos. O somatório dos momentos em torno do eixo AE
o somatório dos momentos em torno do eixo AE vai ser igual a menos 2,504 vezes FCF, mais 1.792 mais 1.792,843. Quando eu somo os dois momentos, tem que dar o quê? Zero. Condição de equilíbrio, né? Somatório do momento em torno do eixo tem que dar zero. E resolvendo essa continha, eu chego num valor de FCF. Quanto que dá o FCF? 716,509 mil. Deu quanto? 716, quanto? 509. Eu usando aqui os dados truncados, a minha conta deu 715,9916. O seu dá 716, né? Isso aqui é Newton. Essa é a força que está atuando no cabo CF na condição de equilíbrio. Pronto, eu resolvi o problema caso geral, né? Força que atua no corpo quando se dá o equilíbrio. Força que atua no corpo quando se dá o equilíbrio. Aí o que eu faria agora? Eu iria para o laboratório, pegava uma constante de mola conhecida. Eu sei que pela lei de Hooke, F é igual a Kx, né? Eu tenho como obter a constante de mola, né? Eu sei o valor F, eu só vou medir o X, que é o deslocamento na mola, né? Eu já sei quanto que tem que dar X e vou comparar o X teórico com o X prático lá do laboratório. Se essa diferença, se esse erro daqui ficar abaixo, por exemplo, de 2%, eu considero que o modelo está aceitável, né? Se o X teórico menos o X prático dividido pelo X prático for menor ou igual a 2%, eu vou considerar aceitável. Para as condições de laboratório que nós temos, né? Se a gente tiver um laboratório mais rigoroso, isso aqui pode cair para 1%, 0,5%, né? Depende das condições de laboratório. Mas no caso, para o pessoal que fazia o trabalho, o limite era 2%. E aqui eu verifico o modelo. Eu comparo qual o resultado que dá o meu modelo com o resultado que eu obtenho no laboratório. Tudo bem até aqui? Esse aqui é um problema geral. Isso aqui já foi questão de prova, né? Mas esse é um problema geral. Professor, então, nesse caso geral aí, vale para todos os modelos, vou usar esse como modelo, né? Aí eu vou ter que encontrar um eixo de rotação, normalmente, do corpo. Assim, essa ideia de um eixo de rotação ajuda bastante, mas depende dos apoios, certo?
Depende dos apoios. Eu vou colocar um caso aqui para vocês. Por exemplo, eu vou colocar um caso aqui para você de aqui já começa. Mas vamos colocar um caso aqui de uma viga apoiada em 2 pilares. Aqui é a viga. Ela está apoiada em 2 pilares. O desenho esquemático disso aí é o seguinte: eu vou representar pelo eixo, né? Depois a gente vai saber essa representação aqui melhor. Eu vou representar pelo eixo. E aqui eu vou ter uma força F1. Aqui eu vou ter uma força F2. Vamos supor que aqui eu tenha uma força de 10 newtons. Essa distância seja 4 metros, essa distância seja 3 metros. E eu quero achar quais são as forças F1 e F2 que equilibram esses 10 newtons. Aí você está falando assim, eu tenho que achar um eixo, certo? Qual seria o eixo aqui? Você consegue ver um eixo para calcular o momento em torno dele? Não. Para começar, não tem sistema de eixo, né? Essa é uma das coisas interessantes do problema real. O problema real não tem sistema de eixo. Eu tenho que vir para o papel, e fazer o seguinte, olha, aqui vai ser Y, aqui vai ser X, e aqui vai ser Z. Aí eu tenho X, Y e Z. Agora, você consegue visualizar um eixo em torno do qual eu possa girar? Seria o eixo Z? Não, né? Seria o eixo Z, porque você não está com convicção. A força F1 provoca momento no eixo Z? Sim, sim. A força F1, ela provoca momento sobre o eixo Z? Sim. Sim. Mas ela está encostando no eixo Z. Qual que é o vetor posição da força F1 em relação ao eixo Z? Olha a força F1 aqui, ó. Olha a força F1 onde ela está. Força F1. Força F1. Ela está aplicada aqui na origem. Verdade. Qual o vetor posição da força F1 em relação ao eixo Z? Na verdade, não tem. Ela tá sobre o eixo, né? Então, o vetor posição é 0. Isso. Se o vetor posição é 0, quanto que é o momento? 0. 0. Então, a força F1 não provoca. A força F2, ela vai provocar momento em torno do eixo Z, não vai? Sim ou não? A força F2 provoca momento em torno do eixo Z? Não? Não. Não. Momento da força F2 em torno do eixo Z. Momento de força em relação a eixo é um produto vetorial misto
que vai dar um determinante. Qual que é a primeira linha do determinante? Dos cossenos diretores. De quem? Dela no eixo Z, né? No caso. Não, os Da cossenos força. diretores. Cosseno diretor é de eixo. Cosseno diretor de qual eixo? Ah, X, Y e Z. Não. Eu estou calculando o momento de F2. Eu estou calculando o momento de F2 em torno do eixo Z. Vai dar momento de força em torno de eixo, dá um determinante. Nós já vimos que dá um determinante. A primeira linha desse determinante são os cossenos diretores de quem? Só tem um cara participando da aula, ninguém mais fala nada. De X. Eixo Z? Do eixo Z. Por quê? Eu estou calculando o momento em relação ao eixo, né? Quais são os cossenos diretores do eixo Z? Seria 0, 0, 1. 0, 0 e 1. Esses são os cossenos diretores do eixo Z. O vetor posição tem origem em qualquer ponto de Z e extremidade aqui no ponto B. Eu vou botar a origem aqui no ponto O. Então, qual vai ser o vetor posição? 7, 0, 0? 7, 0, 0. Né? E a força F2, quais são os componentes dela? A projeção dela em X é quanto? 0. 0. Em Y, quanto vale F2 em Y? Menos 10. Menos 10? A força F2, eu não sei nem qual a intensidade dela. Seria 0 também, né? Não, seria F2. Eu não sei a intensidade dela, mas eu sei que é F2 vezes J. A força F2 é igual a F2 vezes J. Seria F2. E a componente dessa força em Z é 0. Ela está paralela a Y. E aí eu vou calcular esse momento aqui. O momento da força F2 em torno do eixo Z vai dar 7 vezes F2. Eu resolvendo esse determinante aqui. Tem bastante zero, né? Vai dar 7 vezes F2. Eu coloco aqui do lado o 0, 0. Aqui eu coloco 7, 0. E aqui eu coloco 0, F2. Só vai passar esse aqui, ó, que vai ser o 7, F2. O resto tudo vai dar 0. 0, 0, 0, 0 aqui e 0 aqui. Então, o momento da força F2 vai dar 7 F2. Agora eu preciso calcular o momento da força 10 em torno do eixo Z. Vai dar um determinante também. Aí nesse caso a gente já poderia fazer direto, né? Porque seria 3 vezes 10, né? No caso. Não poderia, né? Porque aqui, depois eu estou fazendo passo a passo, porque eu fiz 10 perguntas, vocês erraram 9, né? Enquanto dá nessa aqui, não pode fazer direto. A gente só pode fazer direto depois que a gente domina as coisas. Entenderam? Entendi. Porque eu perguntei,
Agora é o momento da força 10. O eixo é o eixo Z. Então, ele continua com os cossenos diretores 0, 0 e 1. Agora, o vetor posição. O vetor posição, a origem é em qualquer ponto do eixo Z e extremidade aqui no ponto de aplicação da força. Eu vou considerar o ponto A. Então, o vetor posição vai ser 3, 0 e 0. Eu coloco 3, 0 e 0. E a componente da força vai ser quanto? Componente X dessa força de 10 aqui é quanto? 0. 0, né? A componente Y. Menos 10. Isso. Então, 0, 0, menos 10 e 0, que é a 0. componente Z. E aí eu vou calcular o determinante, vou repetir aqui, ó, 0 e 0, 3 e 0, e 0 e menos 10. Né? 0 e menos 10. Aí eu vou lá, deu 0, dá 0. Esse aqui é o único que vai passar, dá menos 30. Certo? O resto dá 0. 0, 0 e 0. Aí eu vou fazer o somatório dos momentos. O somatório dos momentos é igual. Mas vamos lá. 7 vezes F2 menos 30. 7 vezes F2 menos 30 tem que dar igual a 0. Então, F2 dá quanto aqui? Dá 30 dividido por 7, que é quanto? Quatro vírgula 28. Então, 4,28 newtons. Supondo que aquela força lá é 10 newtons, né? Então, 4,28. Resolvi o problema. Se F2 é 4,28 newtons, quanto que tem que ser F1? Eu sei que o somatório das forças na direção y é igual a zero, não é condição de equilíbrio? Não é condição de equilíbrio? Então, isso implica o quê? F1, que eu não sei, menos 10 que está descendo, mais o 4,28 que está subindo, são todas as forças aqui que estão na direção y. Olha a direção y aqui. Eu tenho o F1, que eu não sei, o F2, que eu acabei de descobrir, e tem o menos 10, que está descendo. Quando eu faço o somatório das forças na direção FY, o que vai acontecer? F1 vai dar quanto? Isso tudo aqui tem que dar zero, né? F1 tem que dar quanto? F1 vai ser 10 5,72. menos 4,28. Dá quanto? 5,72. 5,72 newtons. Pronto, achei as forças que equilibram a estrutura. Eu não sabia quem que era F1, eu não sabia quem que era F2. Eu admiti que era um corpo rígido, apliquei as equações e achei as forças. Essa página aqui entrou no meio da história, né? Vamos tirar ela daqui. Professor, Pode falar. você pode voltar no exemplo do modelo inicial? Só para fazer uma pergunta. Sim, vou voltar. Deixa eu só tirar essa. Não sei o que fiz, que essa página aqui entrou no meio da história. Vamos tirar ela daqui. Só um instante. Vamos chamar isso aqui de exemplo 2.
Pronto aqui. Essa página aqui. Pronto. Você quer que volte aqui, nesse exemplo inicial? Isso. Então, O senhor voltando. especificou lá que para estar em... Isso. O senhor falou que para estar em equilíbrio tem a força de 100 newtons, a força que a gente calculou, e as forças nos apoios, certo? No ponto A e no ponto E. Eu tentei calcular essas forças pela pergunta Oi, alô? que o senhor na primeira aula, colocando a condição de equilíbrio para a força. Só que aí eu fico... Eu não estou te escutando direito. Alô, você está conseguindo ouvir? Agora sim. O que você tentou fazer? Então, como está em equilíbrio, tem as forças nos apoios A e E, né? Sim. E aí, para tentar calcular elas, caso precisasse, né, para provar que está em equilíbrio, eu tentei fazer pelo somatório das forças, né? Eu coloquei nas componentes x, y e z. Só que aí eu sempre fico com duas variáveis, que é a Não, força x em A. esse problema você não vai conseguir resolver, não. O problema é hiperestático. Você nem viu isostática ainda. Certo. Eu estava tentando pegar Com os modelos que você tem disponíveis até agora, você só tem dois modelos disponíveis até agora, que é equilíbrio de partícula e equilíbrio de corpo rígido. Com esses dois modelos que você tem disponíveis, você não consegue calcular as reações nesses apoios. Agora não. Você vai precisar de mais modelos. Tá certo, professor. É porque eu estava tentando aplicar, porque tem uma questão... Lá no sétimo período, você vai ter um modelo chamado método das forças. E no oitavo período, você vai ter um modelo chamado método dos deslocamentos. Com esses dois modelos, você consegue achar essas forças aí. Agora, com equilíbrio de partícula e equilíbrio de corpo rígido, você não consegue, não. Tá certo, professor. É um sistema indeterminado. É que eu estava tentando procurar um modelo para aplicar aquele exercício da janela, né? Que já caiu em provas, e é equilíbrio de corpo rígido. E em algum deles perde as reações. Equilíbrio de corpo rígido, né? Esse aqui não. O número de incógnitas aqui, o número de incógnitas supera consideravelmente o número de equações. Mas não se preocupa não que tem problema de equilíbrio de corpo rígido aí a rodo para você resolver. É que eu não consegui encontrar nenhum que calcula as reações lá. Mas o senhor me explicou, eu não tenho os modelos. Aí não tem como. Não vai conseguir. Esse é um problema hiperestático espacial. Então, você vai precisar de muito mais modelo, de muito mais ferramenta matemática para achar essas reações aí. Mas o que foi pedido no problema foi qual que era a força que estava no cabo CF. E, para o que foi pedido no problema, a gente resolveu. E não foi tão simples assim, né? Se eu jogasse esse problema só com as explicações da aula passada para vocês raciocinarem e acharem, não é simples. Quer dizer, depois que está resolvido, é simples. Depois que está resolvido, é simples. Mas até você enxergar que a solução passa por um somatório de momento em torno do eixo AE, aí, sei lá, a cada 100 alunos, 2 vão enxergar isso. Principalmente porque o eixo AE, ele não existe na estrutura. As pessoas só enxergam o eixo AB, o eixo BD e o eixo DE. Ninguém consegue vislumbrar o eixo AE. E, devido às condições do apoio da situação real, você viu que tanto em A quanto em E existem esferas. E essas esferas permitem o giro.
Por isso que eu calculei os somatórios do momento em torno do AE. Se em vez de esfera tivessem gastado, aí nada disso que eu tinha feito aqui valia. Então, a solução do problema depende da condição real do problema. Na condição real do problema, os pontos A e E permitiam que a estrutura girasse. Como eles permitiam que a estrutura girasse, fazia sentido calcular o momento das forças em torno do eixo AE. Se aqueles apoios estivessem de outra forma, bastava que um deles estivesse de outra forma. Vamos supor que eu tivesse furado o anteparo, né? Que eu tivesse furado o anteparo. Vamos colocar aqui na situação real. Eu vou compartilhar com você aqui a situação real. Notem que aqui, ó, no apoio de baixo, você estava no semestre passado, você viu esse trabalho, não viu? Sim, eu fiz ele. No apoio de baixo é uma esfera, e essa esfera pode girar para todo lado, não é verdade? Tanto que aqui em cima ele está girado, né? Olha aqui. Aqui em cima, ó, o que o apoio permite? Tá vendo? Eu soltei o cabo, não botei força nenhuma, ele tombou para trás. Se eu empurrasse para frente, ele ia tombar para frente. Ele ia girar. Mas isso por causa da natureza dos apoios aqui. Isso por causa da natureza dos apoios. Quando caramba. Quando eu coloco força aqui, ó, a situação real aqui, eu tenho uma esfera aqui no ponto A, indicada aqui, eu tenho uma esfera no ponto E, indicada aqui em cima. E aqui está a força. Essa força puxa ele para tombar para frente. E no cabo, né, que eu botei lá CF, no cabo CF, ele puxa ela para girar no sentido contrário. E aí ela fica no equilíbrio, do jeito que está aqui. O nível que está nessa barra horizontal me dá a posição de equilíbrio, posição de onde eu tirei as coordenadas do problema. Posição de onde eu tirei as coordenadas do problema. Né? E aí, quando eu vou lá para o caderno, aí aqui eu já peguei a posição de equilíbrio, né? Eu já peguei a posição de equilíbrio, eu já peguei as coordenadas e tudo bem. E aí eu vislumbrei na solução o somatório do momento em torno do eixo AE. Mas, depois que está resolvido, é fácil. Depois que está resolvido, só conta somatório de momento em torno de força. Né? Vocês precisam desenferrujar esse produto vetorial misto. Mas isso aí vocês resolvem, é só fazer exercício vocês resolvem. O que é difícil, o que é bem difícil nesse problema, é olhar para ele e enxergar que a solução passa pelo cálculo do momento em torno do eixo AE. É muito difícil enxergar isso. Né? Para quem está fazendo o curso pela primeira vez, se você não viu que era essa solução, não se preocupe. Mas, como você tinha perguntado, geralmente, na maioria dos casos gerais de equilíbrio de corpo rígido, geralmente, na maioria dos casos gerais, eu digo em mais de 90%, as coisas começam a se resolver quando você está calculando o momento de força em relação a eixo. Nesse exemplo 1 aqui, foi em relação ao eixo AE. Nesse exemplo 2 aqui, foi em relação ao eixo Z. Mas você está com uma boa intuição, né? Você já fez o curso, você está com uma boa intuição. A intuição é o seguinte, o equilíbrio de corpo rígido,
o equilíbrio de corpo rígido, caso geral, né? O equilíbrio de corpo rígido, caso geral, que é o que a gente está vendo hoje aqui, ele geralmente se resolve, né? Esse equilíbrio de corpo rígido geralmente se resolve, ou geralmente começa a se resolver quando eu estou calculando momentos, em torno de eixos. É uma boa abordagem, é uma boa tentativa. O problema é que eixos, né? Esse é o problema. Que eixos? Nesse primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, seria o momento em torno do eixo AE. Lá no segundo exemplo, o eixo é o Z. Vai ter um terceiro exemplo, um quarto exemplo, um quinto exemplo. E a pergunta é, em cada um desses problemas, eu tenho que enxergar um eixo em torno do qual eu tenho que fazer a soma dos momentos ser zero. Isso é uma boa abordagem, né? Isso aqui é uma boa abordagem para eu resolver o problema. Eu vou ter que caçar um eixo lá no meu problema, ter que achar um eixo e fazer os momentos em torno dele. Quando eu faço isso, ou praticamente resolve o problema, dá uma clareada boa. Entendeu? Entendi, professor. Eu estava naquele exemplo, o apoio era diferente também, é igual o senhor falou, é outro modelo, não dá para É aplicar outro nesse exemplo. caso. Eu tenho que ver caso a caso. Mas mesmo naquele modelo da janela, que nós vamos ver depois, ele começa com cálculo de momentos em torno de eixo, não é isso? Sim, e depois, como ele pede, eu imaginei que a Depois, gente teria as exatamente. ferramentas para fazer. Depois, como ele pede as reações nas dobradiças, depois. Mas primeiro, você começa com cálculo de momento em torno de eixos, né? Isso é uma abordagem, vamos dizer assim, que é uma abordagem padrão. Se ela não der certo, é que eu vou tentar outra coisa, né? Se ela não der certo, eu vou tentar outra coisa. Mas eu posso dizer que isso aqui é uma abordagem. Abordar é como que eu começo a resolver o problema. Uma abordagem padrão. O caso geral do equilíbrio de corpo rígido, né? O caso geral de equilíbrio de corpo rígido, como primeira tentativa, eu vou fazer o seguinte: eu vou ter que achar um eixo, vou ter que enxergar um eixo e calcular momentos das forças em torno desse eixo. É assim que eu começo a resolver o caso geral. Depois que eu achar isso, vai dependendo do problema, dependendo da pergunta, dependendo do que é pedido no problema, aí eu vou fazendo o somatório das forças igual a zero, né? Somatório de momento em torno de ponto igual a zero. Vai depender do problema. Mas, geralmente, né, 90% dos casos de equilíbrio de corpo rígido, uma abordagem padrão que dá muito certo é fazer os momentos, né, das forças em relação ao eixo. O problema é qual o eixo? Aí é o que vai variar de problema para problema. Qual vai ser o eixo que eu vou fazer o momento em torno dele? Isso que é a dificuldade do aluno, isso é a dificuldade de quem está resolvendo. É enxergar esse eixo. Nesse primeiro problema, eu tinha que enxergar que era o eixo AE. Lá no segundo exemplo que eu mostrei aqui, era o eixo Z. No terceiro exemplo, vai ser outro eixo. Depois que eu enxergo qual que é o eixo, aí fica fácil. Aí é conta. Você pode até errar a conta. Mas isso aí é outro problema. Mas, assim, uma coisa é você enxergar o eixo e errar a conta. Outra coisa muito pior do que isso é não conseguir enxergar o eixo. Você olha para o problema e não sabe como começa a resolver. Nós já temos essa dica aqui da abordagem padrão, né? Nós já temos essa dica da abordagem padrão, que é
procurar um eixo para calcular o momento em torno dele. Isso aí já te ajuda bastante. Então, toda vez que tiver um problema de equilíbrio de corpo rígido, caso geral, não tem nenhuma coisa particular nele, aí você já vai começar assim, eu tenho que achar um eixo, né, para calcular o momento em torno dele. Ah, qual eixo? Eu começo a olhar para o problema e vejo qual eixo. Certinho? Vamos fazer aqui um breve intervalo, daqui a pouco eu volto. É rapidinho, né? Não mude de estação. Voltamos então. Bom, hoje nós vimos equilíbrio de corpo rígido, caso geral. Lá no sistema Moodle, que eu espero que vocês já tenham feito login, se cadastrado, eu vou começar, eu já coloquei o PDF da aula passada, a gravação a gente perdeu, eu perdi, né? Mas a gravação da aula de hoje, eu até lembrei aqui de voltar a gravar, eu vou colocar também lá a gravação da aula de hoje. Então vocês acessem, todos têm que acessar. E eu vou botar uma tarefa relativa à aula passada e eu vou colocar outra tarefa relativa à aula de hoje. Essas tarefas, quem não fizer, vai perder aí meio ponto nas provas. Ok? Quem fizer não ganha nada. Quem não fizer vai perder meio ponto nas provas. Então tem que entrar, vai ter um ícone lá chamado tarefa. Vocês entram na tarefa, vai ter as instruções do que você deve fazer. Então, provavelmente hoje, no fim da tarde, já vai estar o vídeo da aula de hoje, a tarefa da aula passada e a tarefa da aula de hoje, né? A realização dessas tarefas, elas são obrigatórias. Você tem que fazer a tarefa, é obrigatório fazer a tarefa. Quem não fizer, vai perder meio ponto na prova. Vocês podem tirar dúvidas, podem conferir um com o outro, pode fazer em grupo, se vocês preferirem, mas a entrega é individual, a entrega vai ser pelo Moodle, não vai ser pelo WhatsApp, né? E é obrigatório. Para cada aula eu vou postar uma tarefa, né? Se você passar 4 aulas sem fazer as tarefas, você já vai com menos 2 pontos nas provas, ok? E aí eu posso descontar na primeira prova, na segunda prova. Nós estamos na matéria da primeira e segunda prova, então vocês têm que ficar... Por enquanto, nós estamos com a matéria da primeira prova somente. Então, as tarefas relativas à primeira prova são obrigatórias, vocês têm que fazer. Eu vou colocar no sistema, hoje, lá para o final da tarde, lá para as 18 horas, provavelmente já vai estar tudo lá para vocês acessarem, lerem as tarefas e realizarem. Tudo bem? Como no caso a plataforma foi criada essa semana, a gente vai entregar as 2 tarefas Eu vou botar prazo relacionadas a... até quarta-feira da semana que vem. Quarta não, terça, né? Foi 20 anos dando mecânica na quarta-feira, é difícil tirar isso da cabeça. Mas o prazo vai ser até terça-feira da semana que vem para fazer as 2 tarefas. Alguém tem alguma dúvida? Só o Vinícius que está aí, o resto está tudo dormindo. Só fez o login e foi dormir, né? Professor, eu entrei na aula do senhor depois que o senhor tinha feito chamada. Mais alguém nessa situação? Meu caso também é esse, professor. Vamos ver aqui como está a situação. Teve gente até que saiu já, né? Vamos ver aqui como é que está a frequência.
Vocês estão vendo aí como que é o processo de chamada, né? Primeiro entra nessa tela aqui. Ainda tem que ter a senha inválida. Então, primeiro você entra nessa tela. Aí vamos lá, clica no Fênix. Aí vem no Fênix, clica em frequência. Frequência e conteúdo. Aí vamos lá. Seleciona a unidade. Seleciona o período letivo. Seleciona a matriz curricular. E aí vamos selecionar finalmente a disciplina. Tá aqui, no caso de vocês é mecânica. Como eu já fiz a chamada, eu tenho que colocar a data de hoje, colocar só uma aula, para eu poder acessar o sistema de novo. Aí essa aula aqui eu tenho que anular ela. Vamos ver aqui. Amanda. Isso, eu. Isso. Aí tem Guilherme. Guilherme não? Tô aqui, professor. Você tá vendo botar falta e fica calado? Não é porque tô com problema aqui no microfone. Microfone? Quando tiver problema no microfone, vai lá para o chat. José Tranquilo, Bruno. então. Obrigado. José Bruno? Não? Marco Antônio? Marco Antônio, não? Ainda temos a Michele. Presente, professor. Michele presente. Raul Vitor. Se tiver Aqui, professor. Estou aqui. Raul Vitor. E Tiago Dantas. Tiago Dantas não. Então, somente 3 faltas, né? O resto compareceu. Salvamos aqui a frequência. Professor, e no caso lá no Moodle é para mandar as tarefas em PDF? Vai ter instrução. No Moodle vai estar desse jeito aqui, ó. Vocês estão enxergando aí? Sim. Então vai ter aqui... vocês prestem atenção que tá aqui. Aula 31/3. Aí já tem esse slide aqui, que é equilíbrio de corpo rígido. Aula 7/4, que é a de hoje. Aí eu vou colocar o vídeo da aula de hoje, né? Mais o slide da aula de hoje. O slide é aquele papel pautado, onde a gente resolveu os 2 exemplos. E eu vou acrescentar, na aula do dia 31, vocês fiquem atentos, eu vou acrescentar uma tarefa na aula do dia 31 e na aula do dia 7 eu vou acrescentar também outra tarefa. Só para vocês terem ideia de como é que está aqui o isostática, que está mais completo, né? Eu venho aqui, isostática. A sessão expirou, vamos lá de novo. Então, vou lá para o isostática. Eu entro aqui, painel, isostática. Então, quando você olha lá, isostática já tem a aula do dia 30 de março, a aula do dia 6 de abril, que foi ontem, né? Então, quando eu clico aqui na aula 30 de março, vê que tem vídeo, tá vendo? Vídeo da aula, o slide da aula e uma tarefa da aula. De vocês vai estar do mesmo jeito. Vou clicar na aula de ontem, que foi dia 6. Tem o vídeo, o resumo, o slide e a tarefa da aula. O de vocês vai estar a mesma coisa, só que o de vocês é 31 e 7. Né?
O de vocês vai ser 31,7. Então, vai aqui para o painel. O curso de vocês é mecânica. Aí está aqui, aula do dia 31/3, aula do dia 7/4. Na aula do 31/3 tem só o slide. O vídeo, infelizmente, está perdido, mas vai aparecer a tarefa. E na aula do dia 7/4, não tem nada. Então, mas até o final da tarde vai aparecer um vídeo, um slide e uma tarefa. Entenderam? Sim, senhor. E a tarefa é obrigatória. Ok? Na tarefa vai ter um arquivo com a instrução, né? Você lê o que é que você tem que fazer. Vai ter o prazo. Então é só você seguir as instruções e obedecer os prazos. Tá ok. Ok? Lá para o final da tarde isso aqui está ok. Mais alguma dúvida? O que falta agora, no caso de equilíbrio de corpo rígido, é resolver vários exercícios, né? Resolver vários exercícios. De onde que vão vir esses exercícios? Tem no livro. Tem os exercícios das provas, né? Eu recomendo que vocês resolvam os exercícios das provas. Da primeira prova, né? Então, é equilíbrio de partícula e equilíbrio de corpo rígido. Nós resolvemos 2 exemplos hoje. Demos uma abordagem geral que você pode usar para resolver esses exemplos. Né? E agora é resolver exercício. Procure esse exercício aí da janela que o Vinícius falou. Né? Eu não sei se ele caiu em prova do semestre anterior. Se ele caiu no semestre anterior, provavelmente não caia nesse. Mas tem muito exercício de prova aí. Tem prova de 1999 até hoje. Tem prova de mecânica de 99 até hoje. Então, tem muita questão aí de equilíbrio de corpo rígido, né, com variações que vocês podem procurar para resolver. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Que queira perguntar agora? Não? Então, a gente vai encerrar por aqui, né? Então, até a próxima. Né? E a gente encerra por aqui. Um abraço. Falou, professor. Falou, professor. Valeu. Tchau, professor. Tchau, professor. Até mais.